Salve Maria Santíssima, boa tarde para você. Santo Agostinho vai dizer o seguinte, que a Igreja caminha neste mundo entre as consolações de Deus e as perseguições dos homens. De fato, o demônio tem um terrível ódio contra a Igreja. E ao longo da história, nós percebemos esse ódio manifestar-se através de tiranias de muitos imperadores e reis, através de muitos traidores que muitas vezes perseguiam sem motivo nenhum a Igreja, aliás, sempre sem motivo nenhum. Falo assim porque algumas vezes eles maquiavam o motivo e outras vezes de forma indiscriminada já perseguiam mesmo sem maquiar. E ao longo desses 20 séculos, muito sangue tem sido derramado. Muito sangue, muitas vítimas, muitas famílias, muitos padres. E nós vemos isso se repetir ao longo desses séculos. Com toda força, o ódio do inimigo contra os cristãos, contra aqueles que amam a Cristo, contra aqueles que vivem o Evangelho. A gente pode perceber que muitos santos deram com alegria a sua vida, deram com entusiasmo. Eles eram soldados que estavam dispostos a morrer pelo seu inimigo, mas ao mesmo tempo, soldados dispostos a defender a sua fé, com virilidade, com força, com vigor, sem frescura, sem medo, sem pacifismo. Uma coisa é ser ministro e discípulo da paz. Outra coisa é ser pacifista. Você ser covarde, você ser medroso e você não se levantar contra as heresias, contra as mentiras, contra o mundanismo, contra a ação do demônio. Nós precisamos, com a nossa vida, sermos essa profecia para o mundo de hoje. A profecia da castidade, a profecia da obediência, a profecia da pobreza, a profecia da misericórdia, a profecia da firmeza, a profecia do que é ser família. Nós vemos aí pela TV esse discurso tendencioso, mentiroso e manipulador, aonde se fala de intolerância religiosa, né? Eu já falei outras vezes, foi até o tema que foi usado pelo Enem, e tentando usar essas artimanhas para dizer, de uma forma mascarada, que o cristianismo, que é a maioria, é o grande perseguidor das pessoas, é o grande perseguidor da liberdade, é o grande perseguidor das outras religiões, das outras expressões de fé, segundo eles, né? Então o cristianismo é movido por um moralismo, por algo muito dogmático, como algo extremamente perigoso. Olha a visão que a mídia quer passar. A mídia vai pegando casos isolados, muito isolados, e coloca, às vezes, estereótipos, né? Vai colocando, por exemplo, digamos, alguém da Umbanda, da Quimbanda, alguém do Espiritismo, ou de outra expressão aí de religiosidade, e eles colocam alguém que persegue, alguém que maltrata, mas de alguma forma eles tentam colocar que isso é fomentado, isso acontece porque existe o discurso cristão, o discurso intolerante, onde só o cristianismo é a verdade. Então, eles apregoam isso. O cristianismo como algo odioso, como algo que não tem amor, como algo intolerante, como algo maléfico à sociedade. E esse cristianismo tem que ser destruído. Ele tem que ser aniquilado. E nós sabemos que os regimes comunistas, socialistas, derramaram muito sangue. E ainda derrama até hoje na perseguição aos cristãos. Cada vez aumentando mais. Alguns dados dizem que antes era 150 mil, mas agora chega
há praticamente 200 mil ou um pouco mais de cristãos mortos todo ano pelas perseguições, simplesmente por serem cristãos, mortos da forma mais cruel possível por serem cristãos. Como isso é triste, como isso é vergonhoso, e como a mídia se cala. Aliás, a mídia não só se cala, como eu já falei, ela promove esse ódio aos cristãos. Às vezes de forma velada e às vezes de forma rasgada. E vai se tentando colocar leis que cada vez mais vão se tornando uma ditadura, e uma ditadura que deseja esmagar o pensamento cristão. A Igreja Católica tem essa marca. Ela foi perseguida e é perseguida ao longo desses 2000 anos. Infelizmente, essa perseguição daqueles que vivem a fé acontece pelos muçulmanos, que paz não é com eles, né? Eles têm não só um discurso, mas uma ação de ódio aos cristãos. E eles veem isso como um dever de converter os outros. Esse converter é um converter por imposição. Não é nenhum proselitismo, de fato uma ditadura onde eu digo outro. Se você não se converter, você vai ter uma opção melhor, ser preso ou morrer. E como nesses países, né, onde expressam a crença islâmica, não existe espaço para expressar um outro tipo de fé, somente de forma bem privada mesmo. Então, eles vão tendo mais e mais e mais filhos, e como eles dizem, que vão dominar o mundo, vão dominar o Ocidente pelo ventre das mulheres deles. E nós vamos ouvindo os discursos, como a gente já ouviu aqui no Brasil, da islamofobia. Não fale dos islâmicos, porque eles de fato eles são pessoas boas, ótimas. Só existem alguns radicais extremistas que fazem isso, mas o Islã não é isso, é engano. Infelizmente o Islã é isso sim. Nós temos a perseguição ao longo da história também de hereges que surgiram dentro da igreja e começaram a perseguir a fé verdadeira. E a igreja precisou detectar e lutar com a verdade para que essas heresias fossem diluídas. Santa Teresa de Ávila fala que o inimigo mais perigoso é o inimigo que está dentro. Ela até compara, não imagine que alguém está fugindo do ladrão e começa, para se proteger, ela começa a proteger a sua casa e colocar um monte de coisas no meio da porta. E quando ela vai olhar, o ladrão está dentro de casa. Ela refere a esse ladrão como sendo a carne, né? Os nossos desejos concupiscíveis, a nossa inclinação para o mal. Porém, a gente poderia fazer uma analogia e dizer também, os inimigos mais perigosos da Santa Igreja são aqueles que estão dentro. Pessoas que não somente são desinformadas, não é isso. São pessoas que, de forma maquiavélica, de forma maligna, de forma pensada, planejada, argumentada, orquestrada, cínica, vai pensando como é a melhor forma de destruir o pensamento cristão dentro da igreja e relativizar a fé, promovendo a ideologia de gênero dentro da igreja, promovendo pensamentos marxistas como a teologia da libertação, de cunho marxista, promovendo o pensamento bem relativista em relação ao aborto, em relação à moralidade, uma frouxidão moral tremenda, onde tudo é permitido em nome da misericórdia. Então, essa perseguição dentro da igreja ela é muito clara. E quando alguém procura viver
luta para viver. As pessoas falam, não, ele é muito radical, em que tempo ele está, isso não pode acontecer, ele é fariseu, ele é orgulhoso, como é que pode uma pessoa dessa dentro da igreja? Essa não é a igreja em saída, essa não é a igreja da misericórdia, como falou São João Paulo II, que o nosso século será evangelizado pela misericórdia. Não, essa não é a igreja de Deus. Olha o discurso. Como se igreja em saída, como se a igreja da misericórdia, como se a igreja do amor, ela fosse uma igreja que vive o pecado, como se ela vivesse o relativismo, o hedonismo, o consumismo e tantos outros ismos. Não. A igreja é séria. A igreja tem misericórdia e entranhas de misericórdia esse hesed, esse haramim. E porque é de fato misericórdia, ela lembra aquela frase do Chesterton, né? É quando alguém está no abismo, prestes a cair no abismo, o próximo passo é dar um passo atrás e retroceder. Não é dar um passo e cair no abismo. Como se isso fosse evolução, progresso, sucesso, inteligência, tecnologia. Então é dentro de nós o pior inimigo, mas também é dentro do seio da igreja que vão surgindo inimigos perigosos. Inimigos que planejam, que maquinam e que muitas vezes, infelizmente, nas homilias de muitos padres, isso nós rezamos, devemos chorar com isso e não escandalizar. Devemos interceder, penitenciar-nos, jejuarmos, estudarmos mais. Tantas homilias vazias. Quando não são heréticas, às vezes são vazias. É só homilia que fala de economia, corrupção, como se isso fosse o profetismo, né? Não é que não se deva falar nunca, mas deve se falar como católico, usando a doutrina social da igreja. Não falar como um militante esquerdista, né? Que está ali com ódio, vamos nos revoltar contra os ricos, contra os poderosos. Não. A homilia não é um sindicato. Não é um lugar de discurso de ódio a algum governo ou de ser a favor ou contra. Nada disso. Na homilia ali, os irmãos e irmãs estão desejando comer um alimento sólido, que de fato alimente a alma, onde a pessoa sai dali dizendo, puxa vida, hoje eu tive uma experiência viva com Cristo ressuscitado. O Senhor me venceu, o Senhor me amou. Eu consegui amar o Senhor. Não sentimentalismo, mas uma experiência de Deus. Cada Santa Missa, ela não é algo morto, algo repetitivo, não. É algo vivo. Quando eu falo algo vivo, não é algo que a gente vai relativizando a liturgia, não. Vamos fazer a liturgia coisa mais animada, é a festa do povo, aí inventa tudo para trazer o povo para a missa, tudo. Inventa todo tipo de coisa para trazer as pessoas para a missa e vai ofendendo o mistério da Santa Missa. É dançando na missa, é pulando dentro da missa, é conversando, é usando o celular, é fazendo um monte de loucura dentro da missa, para que a missa seja animada, seja aquela coisa atrativa, não seja uma coisa ultrapassada. São desses inimigos